Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o nosso foco é a evolução da teoria do delito lá no direito penal. Vamos olhar um pouco além do finalismo, sabe? Que foi a base da nossa reforma penal de 84, mas que hoje, bom, já enfrenta várias mitigações, né? E tem novas teorias ganhando espaço. Os materiais que a gente analisou trazem duas delas: a teoria social da ação e o funcionalismo teleológico do Klaus Hoxink, que é super influente. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas alternativas, como elas repensam um crime, basicamente. É, exato. E é importante dizer que essas teorias elas não surgem do vácuo, né? Elas vêm para tentar resolver algumas lacunas, algumas dificuldades que as teorias anteriores, tipo o causalismo e o próprio finalismo, acabaram deixando. Um problema clássico é definir o que é ação de um jeito que sirva para tudo, sabe? Especialmente para os crimes culposos, onde a finalidade do agente não era bem o resultado, né? Certo, faz sentido. Então vamos começar pela teoria social da ação. Pelo que eu li, ela meio que tenta ser um caminho do meio, assim, buscando um conceito de ação mais abrangente que o finalista, focando mais no social. Isso mesmo. A ideia principal é definir a ação como conduta humana socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade. O pulo do gato aqui é essa tal relevância social. Quer dizer, não basta só a pessoa querer fazer algo. A conduta tem que ter um significado, um impacto ali no meio social para interessar o direito penal. Mas, ao mesmo tempo, ainda precisa ser algo que a vontade controla, né? Para excluir, sei lá, um ato reflexo. Ah, entendi. Então o foco sai um pouco da intenção pura da pessoa e vai mais pro efeito que aquilo causa na sociedade. Isso, mas sem largar a ideia da voluntariedade. Só que a parte, digamos, mais característica e talvez mais complicada dessa teoria é a chamada dupla valoração do dolo e da culpa. Ah, sim, eu vi isso. Parece um pouco confuso. Como funciona essa análise dupla, o dolo e a culpa, olhados duas vezes? O interessante é que, diferente do finalismo que coloca o dolo e a culpa lá na tipicidade, né, a teoria social analisa eles em dois momentos. Primeiro, sim, na tipicidade, como elementos que ajudam a definir se aquela conduta socialmente relevante é típica, mas depois eles voltam a aparecer lá na culpabilidade. Aí o dolo seria visto como um ânimo interno reprovável e a culpa como uma atitude interna descuidada, meio que uma análise do aspecto interno de novo. Hum. E qual o problema disso? A crítica principal é qual? Porque parece meio repetitivo, né? Mesmo elemento subjetivo duas vezes. Isso pode tornar a análise mais complexa, talvez até redundante. E tem outra crítica também, o próprio conceito de relevância social. Alguns acham meio vago, sabe? Meio aberto demais para definir o que é ou não é crime. Agora, curiosamente, aqui no Brasil, teve gente que tentou usar essa lógica para explicar como o nosso Código Penal trata o erro nas discriminantes putativas lá no artigo 20, parágrafo 1º. Porque a solução ali não bate certinho com o finalismo puro de Welsel, né? Mas, assim, é mais uma interpretação, uma ginástica teórica, do que a base oficial do nosso sistema, que ainda é finalista na lei. Entendido. Bom, saindo dessa tentativa de síntese social, vamos para outra abordagem que parece ter mexido bastante com as estruturas mais recentemente: o funcionalismo teleológico de Klaus Hoxing. Essa visão foca bem mais nas finalidades, nos objetivos do direito penal, certo? Totalmente. O Hoxing ele parte de uma crítica forte aos sistemas anteriores. Ele achava que eram muito formais, sabe? Meio presos em conceitos que não olhavam para as consequências práticas. Para ele, as categorias do delito, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, só têm sentido se a gente interpretar elas pensando nos objetivos político-criminais, que são basicamente proteger bens jurídicos importantes e prevenir crimes futuros. É um sistema que ele chama de teleológico, ou seja, voltado para os fins, para as metas. E até o conceito de ação dele reflete isso. Para Hoxing, ação é manifestação da personalidade. É algo mais normativo, mais amplo. Como essa visão focada nas finalidades reorganiza a estrutura do crime? Quais são as grandes inovações que ele traz? As mudanças são bem grandes, sim. Se a gente olhar para a tipicidade, por exemplo, o Hoxing incorpora de vez a teoria da imputação objetiva. O que isso quer dizer na prática? Não basta só ter causa e efeito.
Precisa ver se o agente criou um risco que o direito proíbe, se esse risco realmente causou o resultado e se esse resultado é justamente o tipo de coisa que a norma queria evitar. A tipicidade ganha uma função clara de prevenção geral, sabe? De mostrar para a sociedade quais riscos não são aceitáveis. Entendi. E a ilicitude e a culpabilidade, elas também mudam? Mudam sim. A ilicitude, para Hoxie, é onde se resolvem os conflitos de interesses na sociedade, fazendo uma ponderação. Mas a culpabilidade, essa sofre a maior transformação. Primeiro, ele até renomeia para responsabilidade e divide em 2 níveis. O primeiro é a culpabilidade mais tradicional. A pessoa tinha capacidade de entender o que fazia, podia agir diferente. Mas aí vem o segundo filtro, que é a grande novidade, a necessidade preventiva da pena. Necessidade preventiva da pena. O que isso quer dizer, assim, no concreto? Significa o seguinte: mesmo que a pessoa seja considerada culpável nesse primeiro nível, ainda tem outra pergunta. Aplicar uma pena nesse caso específico é realmente necessário? É útil para prevenção geral, para dissuadir outros? Ou para prevenção especial, para ressocializar ou impedir que essa pessoa cometa novos crimes? Se a resposta for não, entende, se a pena for vista como desnecessária do ponto de vista preventivo, Hoxie defende que ela não deve ser aplicada. Nossa, peraí. Então, mesmo alguém sendo culpado, tipo, tecnicamente falando, a pena poderia não ser aplicada se acharem que ela não vai adiantar nada para prevenir crimes no futuro. Isso. Isso muda tudo. Muda radicalmente a lógica, né? E é por isso que o Hoxie é tão influente hoje, mas também muito criticado. A influência dele no Brasil é inegável. Muitos juízes, muitos autores, usam raciocínio funcionalista. Agora, as críticas vêm justamente daí. Será que essa flexibilidade toda não abre demais a porta para um decisionismo do juiz? Não corre o risco de a segurança jurídica, as garantias individuais, ficarem meio relativas em nome de uma necessidade preventiva que pode ser definida caso a caso? É um debate quente. Faz todo sentido essa preocupação. Bom, então para a gente recapitular esse nosso mergulho de hoje. Nós saímos do finalismo, que é bem focado na vontade do agente, né? Passamos pela teoria social, que tentou buscar a relevância da conduta para a sociedade, e chegamos no funcionalismo do Hoxie, que propõe ler todo o direito penal pensando nas suas finalidades político-criminais. Uma baita evolução no jeito de pensar o crime. Exatamente, foi uma jornada em tanto pelas ideias. E, para deixar uma provocação final, pegando esse gancho do Hoxie, se a aplicação da pena passa a depender dessa avaliação de necessidade preventiva, como ele propõe, até que ponto essas considerações sobre a utilidade futura da punição poderiam ou deveriam pesar na decisão do juiz, mesmo quando a gente tem um fato que é comprovadamente típico, ilícito e culpável? Que tipo de tensão isso gera entre a ideia de fazer justiça pelo que aconteceu no passado e a de usar a pena para tentar moldar o futuro? Fica aí para a gente pensar, né?